Bom dia a todos. É com muito prazer, é imenso prazer, é com muita alegria que estou aqui pela primeira vez no Centro Espírita Meimei. Fui convidada pela irmã Neia e repara que estou sempre à disposição do trabalho espírita, porque há 42 anos que a gente vem aprendendo o que fazer, como fazer, qual certo, qual não é. E hoje nós escolhemos o tema Perdoar é Preciso. Vamos aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que o perdão é um dos mais singelos e importantes ensinamentos de Jesus. A respeito desse dever cristão, relata-nos o espírito de Leon Tolstói através da psicografia da médium tão querida Célia Xavier Camargo, uma história real, que havia um rapaz pobre, doente, infeliz e necessitado de tudo. Este rapaz nascera de uma família paupérrima, em que cada um, para sobreviver, tinha que cuidar de si próprio. Ele era rejeitado por todos, nem mesmo a mãe o amava. E os outros membros da família, o pai e os dois irmãos mais novos, o desprezavam e sequer conversavam com ele. A mãe, infeliz mulher, ignorante, supersticiosa, ela acreditava que aquele filho, nascido de suas entranhas, representava castigo divino por sua conduta moral desregrada na mocidade. E em virtude disso, ela o odiava. Odiava aquele ser abjeto, nascido de seu corpo, sadio, formoso, e que a envergonhava perante toda a aldeia. Jazão era o seu nome. Jazão era o divertimento de todos que o conheciam, pois sua figura provocava repulsa e medo. Contava ele com 25 anos de idade. E nesta fase juvenil, quando o coração floresce em esperanças, quando a beleza e a alegria andam juntas, ele era a antítese de tudo isso. Ao caminhar, o corpo desengonçado balançava como um boneco de pano, os braços muito compridos caíam ao longo do corpo ou faziam gestos desconexos. A cabeça, algo desenvolvida, parecia enterrada no pescoço, curto e grosso. Os cabelos, descendo até os ombros, estavam sempre sujos e desgrenhados. De toda a sua fisionomia, extravasavam um ar de imbecilidade, com aqueles olhos que dançavam nas órbitas. Não falava, a não ser por grunhidos, uma vez, que era surdo mudo de nascença. E crescera
ou infeliz, sem quaisquer cuidados que representassem o carinho e a solicitude maternas. Andava sempre imundo, esfarrapado pelos matos, comendo o que lhe davam por esmola e dormindo numa cama de palha miserável, que a própria mãe colocara num cômodo pequeno e desajeitado no fundo do quintal. Ali, Jazão entrava e saía sem que ninguém tomasse conhecimento dele. Vivendo em completa solidão, ele era tratado como um animal, era tido como um idiota, pois como não podia se expressar e dizer o que sentia, acreditava-se que ele não entendesse nada do que se passava ao seu redor. E muitas vezes ouviam-se seus grunhidos de dor ao voltar machucado das ruas, apedrejado por crianças, por jovens e até por adultos desocupados. Nessas horas, o pobre diabo recolhia-se ao seu quartinho e, se ninguém pudesse vê-lo, ou se alguém pudesse vê-lo, perceberia que grossas lágrimas lhe desciam pelo rosto disforme e que ele sofria muito. Mas apesar de suas dificuldades, do seu aspecto, Jazão possuía coração. Possuía coração como qualquer outra pessoa. E ao contrário do que se acreditava, ele tinha percepções e sentimentos, compreendendo tudo o que se passava em sua volta. Ele meditava com frequência na solidão do mísero aposento, olhando as estrelas pela fresta da janela, no azul profundo do céu, sem saber as razões do seu sofrimento. Por quê? Por que teria a vida tão difícil e um fardo tão pesado? Por que ninguém o amava? Por que nem mesmo a mãe o queria? E ele via as outras pessoas cercadas pelo carinho dos entes queridos. Aí seu coração se confrangia. Não raro, ele avançava sobre as pessoas, grunhindo assustadoramente, apenas para que elas o deixassem em paz. No fundo, ele era dócil e gentil. Por certa ocasião, Jazão começou a notar o comportamento de algumas pessoas que conversavam. Então ele começou a notar que algo de diferente estava ocorrendo. Ele percebia que o rosto das pessoas que conversavam se iluminavam entre si, conversando, e que logo mais essas pessoas se encaminhavam juntas para algum lugar. E certo dia, ele resolveu segui-las curioso. Mantinha uma certa distância para evitar que elas, percebendo sua presença, o escorraçassem, como sempre acontecia, e se surpreendeu com um número cada vez maior de pessoas que surgiam de todos os lados e se dirigiam para o mesmo ponto. E ele percebeu também uma outra coisa, que aquelas pessoas, vendo-o, não reagiam como de costume, desprezando-o.
E pouco a pouco, não se sentindo rejeitado, foi perdendo o medo e começou a caminhar ao lado delas, satisfeito e tranquilo. Houve até uma mulher que, condoída por certo do seu aspecto, adivinhando que Jazão estaria com fome, deu-lhe um bom pedaço de pão, que ele comeu feliz e agradecido. E chegaram, afinal, a um lugar onde se encontrava um número incalculável de pessoas sentadas no chão, ansiosas. A multidão que ali estava estendia-se a perder de vista, e ele estava cada vez mais admirado e curioso, identificando intimamente que algo de muito importante estava para acontecer. Ele acomodou-se também, como pôde, e dispôs-se também a esperar. Não demorou muito. Ele viu um grupo pequeno de pessoas que se encaminharam para uma elevação do terreno. E no meio delas vislumbrou um homem de majestática beleza, em cuja cabeça o sol incidia, respingando reflexos dourados em seus cabelos. De estatura elevada, impressionava pelo porte altivo e pela expressão de bondade e paz que irradiava do seu rosto e de toda a sua pessoa, atraindo a atenção de todos os presentes. Em seus olhos azuis havia tal magnetismo que deixou Jazão extasiado. O homem olhou ao derredor, sentindo a multidão magnetizada e levantando as mãos diáfanas, começou a falar. A sua voz clara, nítida, soava com tonalidade inconfundível e única, sendo ouvida até pelos que estavam mais distantes. E Jazão ansiava ouvir aquele mensageiro, diferente de quantos já conhecera até então. E coisa singular, logo em seguida, ele passou a compreender perfeitamente o que estava sendo dito, apesar de sua deficiência auditiva. Não sabia como isso estava ocorrendo. Ouvia simplesmente. E na acústica da alma, a mensagem daquele ser admirável ficou gravada com tintas indeléveis. E o profeta dizia: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bebendo avidamente as palavras consoladoras, Jazão olhou para os lados e percebeu que todos estavam igualmente extasiados. Ele via as lágrimas que corriam dos rostos deles, tal qual acontecia consigo mesmo, enquanto que uma sublime luz de esperança brilhava em seus olhos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
a misericórdia. E plenamente satisfeito, Jazão suspirava pela primeira vez, gozando agora de paz e consolação. Ele percebia que durante toda a sua vida tão sofrida, ansiara ouvir aquelas palavras que pareciam estarem sendo ditas especialmente para ele. E prosseguia o profeta: bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A beleza daquelas palavras caiu na alma de Jazão, naquela alma torturada como bálsamo consolador. E muito mais coisas disse aquele mestre em dias de tantos e grandes ensinamentos e gratas recordações. As lágrimas, há muito represadas, desciam pelo rosto de Jazão, lavando-lhe o interior atormentado. Ele não conseguia parar de chorar, mas era um choro manso, um choro resignado, e uma doce paz o dominava por inteiro. Quando o Rabi parou de falar, muita gente acercou-se dele, do Rabi, para ser curado. E ao impor as mãos sobre a cabeça do enfermo, este ficava logo completamente bom e se afastava aos gritos de alegria. Jazão não ousou se aproximar. Como pensava ele? Um infeliz, obscuro, sujo, maltrapilho, sem valor. Como poderia aproximar-se daquele profeta que era a luz do mundo? Não teve coragem. E a multidão começou a dispersar-se, tomando cada qual para a sua região de origem, e Jazão, conquanto sem vontade de deixar o Rabi, ele também demandou a estrada que o conduziria para sua casa, pois nada mais tinha para fazer ali. E ele caminhava lentamente, ainda sob o encantamento das palavras do profeta, quando ele percebeu, pelas vibrações do solo atrás de si, um grande ajuntamento de pessoas vindo em sua direção. O que ele fez? Ele postou-se à margem do caminho para que o grupo pudesse passar. Mas, para sua surpresa, ele viu entre as pessoas o Rabi, que se aproximava com seus discípulos, com o coração aos saltos, envergonhado de sua presença indesejada. Jazão procurou se encolher o mais possível, tentando passar despercebido. Abaixou a cabeça, escondeu-a entre os longos braços, mas de repente ele notou com assombro que alguém estacara a seu lado. E sem erguer a cabeça, ele viu os pés de quem se estacou ao seu lado, empoeirados, calçados com alpercatas. Temeroso, levantou a cabeça e,
maravilha das maravilhas. Era o Rabi, em pessoa, que estava ali, à sua frente, a fitá-lo com carinho infinito. O Messias colocou-lhe a mão levemente sobre a cabeça enquanto lhe falava, de alma para alma, sem que nenhuma palavra fosse pronunciada. Não obstante, Jasão entendia perfeitamente o que lhe estava sendo dito, apesar de ser mudo, surdo. Confia, ama, perdoa. Foi apenas um segundo. No momento seguinte, o Rabi prosseguiu seu caminho, acompanhado dos discípulos, enquanto Jasão permaneceu ali, estático, sem coragem de continuar a jornada, ainda muito emocionado pela aventura que lhe fora concedida de estar tão próximo daquele homem extraordinário. E tomou uma decisão: não retornaria mais para o seu tugúrio. De resto, ninguém sentiria sua falta. Aquele dia havia sido o mais importante de toda a sua vida e decidiu que não poderia mais afastar-se de Jesus. A partir de então, onde quer que o mestre estivesse, ele estava por perto. Mas ele mantinha sempre uma certa distância, porque não desejava incomodar as pessoas. As pessoas se incomodavam com a sua presença. Muitas até sentiam medo dele. E grunhido de prazer, acompanhou Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, feliz porque seu Rabi estava sendo reconhecido pelo povo como um profeta da sua raça. Na semana seguinte, quando o mestre foi preso, Jasão ficou nas imediações da prisão, desesperado, aflito, sendo escorraçado pelos soldados que também temiam sua presença. E no dia da crucificação de Jesus, ele acompanhou todo o trajeto em lágrimas e grunhidos de dor, desejando ter poder para salvar seu querido mestre das mãos dos seus algozes. Permaneceu ao lado de Jesus, perdido no anonimato da multidão, até o momento final. Foi um sofrimento atroz que se afastou do Monte da Caveira, após tudo terminado, pois o céu escureceu, transformando o dia em noite. E não tendo mais agora o que fazer, não tendo mais para onde ir, por muitos dias Jasão perambulou pelas ruas. Seu destino era perambular pelas ruas poeirentas, até que um dia ele resolveu voltar para sua aldeia, onde foi recebido com as mesmas zombarias e gracejos costumeiros. Que falta lhe fazia o querido mestre. Agora, mais do que nunca, sentia-se solitário e infeliz. Nada o incomodava, porém. Ele lembrava-se das palavras de Jesus e sabia que era ali, no seio do seu povo, que precisava colocá-la em execução. Confia, ama, perdoa. E essas palavras, então, continuavam a repercutir em seu íntimo como um divino convite à mudança de vida. Confia,
Sim, ele precisava agora confiar em Deus, aquele Pai bom, misericordioso, que ama a todos os filhos indistintamente. E ele agora sentia-se amado pelo Pai, conforme ouvira tantas vezes Jesus afirmar. E uma fé profunda inundava sua alma. Mas precisava, contudo, ele mesmo amar as outras criaturas como o Mestre ensinara. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dissera Jesus. E ele percebia agora, analisando seus sentimentos, que também ele, revoltado com sua situação, nunca amara ninguém. Procuraria agora remediar isso. Perdoa, sim. Também precisava aprender a perdoar àqueles que o magoaram. E o Rabi fora mais longe ao falar sobre o amor, afirmando que deveríamos estender o amor até aos inimigos, fazendo bem aos que nos odeiam, bendizendo os que nos amaldiçoam e orando pelos que nos perseguem e caluniam, para sermos filhos do nosso Pai que está nos céus. E disse mais o Messias, que deveríamos nos reconciliar com os adversários enquanto estivéssemos a caminho. Jasão meditou muito no silêncio do seu pobre quarto e compreendeu que se Jesus não estava mais agora entre os homens, para demonstrar o seu amor por ele, deveria exemplificar tudo o que ouvira da sua boca naqueles dias felizes, às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, Jerusalém, Betsaida, ou qualquer outra cidade, fosse nas sinagogas, nas ruas, nas praças, nos montes. E a partir de então, Jasão modificou completamente seu comportamento. Agora, tinha algo ao seu favor, desde o dia do encontro com Jesus. Ele não podia escutar mentalmente o que diziam. Não escutava com os ouvidos do corpo, mas entendia com os ouvidos da alma. Compreendia que o Mestre não o curara fisicamente, porque com certeza ele, Jasão, também tinha uma cruz para carregar. Também não sentia que esse tipo de cura fosse necessário. Isso não o incomodava nem um pouco. Recebera muito mais com a presença do Messias, que lhe dera resignação e coragem para prosseguir na sua vida, junto com os ensinamentos que ficariam gravados para sempre em sua memória. E agora, quando alguém se aproximar, Jasão o recebia com um sorriso. Quando uma criança lhe jogava uma pedra, ele oferecia uma fruta silvestre que havia colhido no mar, pelas imediações, estendendo o braço, alegremente. E não guardava mais rancor, mágoa de ninguém, compreendendo que a maneira de proceder das pessoas era ditada pela ignorância das leis da vida. Assim, dentro de pouco tempo, o ambiente estava totalmente diferente. Perplexos a princípio, aos poucos, os habitantes dali da aldeia foram percebendo que o pobre Jasão não era mau, apenas não podia se expressar como as outras pessoas. E compreenderam também que ele era inteligente e entendia tudo, que não era um imbecil, como julgaram, e passavam todos a tratá-lo com respeito e consideração
que ele merecia. Somente a sua família insistia em considerá-lo um idiota. Algum tempo depois, a mãe de Jasão ficou doente e caiu de cama para não se levantar mais. Todos fugiram, inclusive o pai e os irmãos, temerosos do contágio. Contudo, o filho desprezado, o filho não amado, permaneceu à sua cabeceira e cuidou dela até o dia em que o Criador a chamou para o mundo espiritual. Antes, porém, ele ouviu as palavras de despedida que ela lhe dizia com dificuldade. Meu filho, compreendo agora como fui injusta com você, Jasão. Não te amei como deveria. Não cuidei de você como mãe amorosa. Todavia, meu filho, agora passei a ver o tesouro que tens no coração. Perdoa-me, meu filho. Se puderes, meu filho, perdoa-me. A agonizante estendeu os braços e ele, pela primeira vez, depois de 25 anos em choro convulsivo, abraçou a mãe, exprimindo todo o seu carinho naquele gesto de amor tanto tempo represado. Nesse instante, Jasão percebeu que densas nuvens de mágoa se desfazia, levantando-os finalmente das amarras do passado. Com um sorriso feliz, a mãe exalou o último suspiro. Ainda há alguns anos viveu Jasão, agora completamente modificado, tentando fazer o máximo por todas as pessoas que o procuravam e doando amor como seu mestre Jesus ensinara. Quando deixou o corpo, a pobre vestimenta tão disforme, tão desajeitada, que por tantos anos usara, sentindo-se leve, sentindo-se feliz, Jasão pôde ainda ouvir, acompanhadas por melodias celestes, as palavras de Jesus, repetidas por vozes do infinito, como no dia inesquecível do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem, meus amigos, só chegamos à metade da palestra. Falta mais 2 horas. Mas vamos fazer primeiro um descanso e aí retornaremos. Agora, a história da vida de Jasão apontou itens, como todos ouviram, tão significativos sobre a compreensão e especialmente sobre o perdão, que eu não poderia deixar de fazer alguns comentários. Percebemos nos fatos relatados pelo espírito de Leão Tolstói o quanto o perdão é necessário para todos nós, independentemente do quanto nos sentimos lesados ou desprestigiados com a atitude negativa, porque é do nosso próprio interesse perdoar, por ser o perdão uma decisão preventiva da enfermidade. Não perdoar
e estacionar na frequência de desequilíbrio do ódio, da mágoa e do ressentimento é permitir que uma ação extensa tenha o poder de provocar distúrbios demorados e destruidores do nosso interior. É o mesmo que sofremos uma queimadura e permitirmos que o objeto cáustico se mantenha no agravo da queimadura provocada. Jesus já sabia dos inúmeros gravames que os ressentimentos produzem na alma humana e que somente o perdão seria capaz de libertar a criatura da escravidão de suas mágoas ou dos seus remorsos. Nós temos, por exemplo, o caso da célebre passagem da mulher apanhada em adultério. Os homens queriam apedrejá-la. E o mestre os repreendeu, dizendo: quem de vós nunca pecou, atire a primeira pedra. Ninguém ousou atirar nenhuma pedra, porque todos já haviam errado. Jesus simplesmente tocou-lhes na consciência. Jesus tentava abrir a mente das pessoas para o cumprimento das leis de Deus. E que perdoar é dever de todo ser humano. Esse ponto é importante na medida em que todos desejamos ser perdoados de nossos erros, mas nem sempre perdoamos as faltas cometidas pelo semelhante contra nós. É o princípio de justiça. Eu quero ser perdoado. Então, eu terei que perdoar. E na mesma medida que eu medir a outro, eu também serei medido. Outro ponto. Lembramos de tanto do ensinamento de Jesus. Outro ponto apontado por Jesus se refere ao perdoar sempre. A resposta que ele deu a Pedro, de que deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes, tipifica que o perdão deve ser uma praxe do ser humano e que não haveria limites. O perdão não pode ser uma porta que se abre e que se fecha aos nossos caprichos. Ele é de cunho transcendente espiritual e faz parte dos cânones das leis divinas. Uma vez que seja, se não perdoarmos, já produzirá em nós uma imensa energia rancorosa do ressentimento, desequilibrando a harmonia da mente. Então, perdoar é ter o perdão como hábito sadio de higiene espiritual. É estar aberto para a compaixão. É não considerar o perdão um ato apenas para espírito elevado. Se Jesus ensinou, é porque temos plenas condições de perdoar e de sermos perdoados. A proposta do mestre era perdoar amigos e inimigos. Inclusive, ele deu o exemplo disso ao perdoar as indecisões de Pedro, o ato impensado de Judas e a todos aqueles que o caluniaram, perseguiram, covardemente o mataram. E no final da sua existência, ele, Jesus, rogou a Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia do atraso espiritual da humanidade. Outro ponto importante que podemos ressaltar é que devemos também não só perdoar os outros, mas a nós próprios, igualmente. É o auto-perdão dos nossos erros.
Porque psicologicamente, o auto-perdão que venhamos a penetrar na terrível zona do remorso, destruidor de todo um sistema de equilíbrio psíquico. É por causa dos severos complexos de culpas que surgem as perigosas psicoses, como as esquizofrenias e os demais transtornos de comportamento. A bondade repara a falta. O remorso destrói a alma. E Jesus afunda a alma humana e compreendia a ignorância dos que erram e dos que praticam uma série de atos impensados na vida. Por isso, é importante evitar a repetição de erros que irão prejudicar o indivíduo no futuro. Nós sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos e que pode este nos perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. São os casos graves das obsessões. Foi por isso que Jesus ensinou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles. E é mais do que em qualquer lugar do mundo, é no convívio familiar que somos constantemente chamados a perdoar. Conseguir a paz com os membros da família é crucial para a paz interior de todos. Isso porque a família é um sistema aprimorável e, como tal, a conquista do perdão em seu meio é um ato de aperfeiçoamento do grupo familiar. Porque no lar nós temos significativas importâncias de reparar os erros cometidos nas encarnações anteriores e de perdoarmos aqueles que nos ofenderam em outras épocas das existências humanas. E como vimos, a rejeição que a mãe de Jasão sentia por ele era, com certeza, problemas de outras existências e que ele, felizmente, soube compreender com serenidade, tolerância, perdoando-a quando assimilou os ensinamentos de Jesus. Perdoai àqueles que te ofendem. São criaturas doentes, necessitadas do remédio do perdão. E agora nós temos já há muitos e muitos anos o Espiritismo, que vem nos explicar que, de certa forma, é muito comum o encontro no lar de espíritos afins e não afins. São pessoas que machucamos, que nos magoaram, e hoje se apresentam como cônjuges, filhos, parentes, buscando nosso amor. Infelizmente não existe o perdão no ser humano. Por isso, a imensidade de dores que guardamos dentro de nós. Ficamos remoendo o momento que fomos ofendidos e a pessoa que nos ofendeu ou que não nos compreendeu. E esse hábito do não perdão deriva da predominância dos sentimentos ainda inferiores. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a violência, o ressentimento, e que ainda existe. E isso produz existência a hábitos virtuosos. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, a desabafar em sua epístola aos Romanos, disse: o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então a lei do perdão veio justamente acabar
com esse problema que deixa a nossa alma, o nosso corpo, por termos errado, e daí as doenças psicomáticas é apenas um passo. E a raiva, pode começar a dar risada, viu? A raiva, a mágoa, como dissemos, é como um espinho cravado dentro de nós. Enquanto não retirarmos, ele produzirá sofrimento. Compreendendo, amando e perdoando, encontraremos a paz. Essa paz tão necessária em nossas vidas. E para finalmente encerrar, porque o tempo não foi muito, mas vamos deixar para outra vez durar muito mais tempo, do que o de hoje. Encerrando a nossa palestra, vamos ver o soneto de Luna Fernandes. Ela já sabia disso. Foi por isso que ela nos trouxe o soneto com o qual terminaremos realmente a nossa exposição de hoje. Se há tanta paz no azul que o céu abriga, se há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz no verde mar das ondas, que face verde em branco se deixar, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz no olor das multicores flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que o homem não encontra a paz? E se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam na alvorada os sabiás, se há tanta paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra a paz? E se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímidas e fugazes, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir o mundo uma criança traz, em cada dia existem mais crianças, por que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então, oremos juntos, todos, com fé, para que o homem encontre um dia a paz. Muito obrigado, amor a todos, e se for necessário pedir desculpa pelo tempo, só agora eu vi quanto tempo, mais de uma hora, mas é sempre assim, diminuo, vou diminuindo, quando eu vejo, tudo igual. Pego o meu filho que deficiência de resolve aqui para mim, diminua, faça, aconteça. Ele vai, faz, aí daqui a pouco fala, não, faltou zero, de novo. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e realmente